Então, pessoal, estudando bastante assim a mentalidade de G.K. Chesterton e as coisas que ele fala sobre o pensamento de Jesus, esse que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, o Salvador dos homens, e eu procurando entender, né, as filosofias, a filosofia cristã, o que a gente vê em Cristo, né, que ele veio para fortalecer as virtudes, né, e não veio para enfraquecer o bem, mas sempre fortalecer o bem, né? Ele eleva todas as virtudes ao máximo e mesmo quando tem tensão em alguns diálogos, algumas passagens da Bíblia, a, a virtude sempre fica exaltada, né? Então, a submissão total a Deus, sendo Deus, né? Ele se humilhando totalmente para morrer numa cruz. E essa humildade ela contrasta muito com a coragem, ao mesmo tempo, diante do mundo que iria, através do sofrimento da crucificação, castigá-lo. Mas esse foi o momento da plenitude máxima, né? Onde a gente percebe que para o mundo toda a virtude elevada parece um vício, né? E para o cristianismo, ao mesmo tempo, uma virtude enfraquecida, ela é irrelevante. Amar o inimigo, por exemplo, pode parecer um excesso, perdoar 70 vezes 7 parece excesso, se entregar à própria vida, como eu já falei, parece excesso. Então, o cristianismo ele não domestica as virtudes, né? Ele torna as virtudes santas, né? Ou seja, esses excessos, eles não são descontrolados, no caso, mas eles têm uma orientação divina, espiritual. Ela é disciplinada por uma pessoa, no caso, Cristo. Né? Então, aqui existe conflito, né? Quando eu falo com vocês aqui, existem várias coisas paradoxais que eu estou falando. Mas se a gente for levar para a filosofia clássica, por exemplo, em Aristóteles, o conflito é um problema que você precisa resolver. E a virtude é o ponto onde essa tensão desaparece. Tá? Então, por exemplo, a virtude está no meio, é uma frase que a gente sempre ouve na filosofia clássica. Mas no cristianismo, em Cristo, o conflito é uma condição da fidelidade. Então, sempre que aparece alguma coisa onde você precisa ser fiel, você fala, puxa vida, que conflito. E é aí que a virtude ela se torna real. Então é inegociável a fidelidade, né? Mais ou menos, não existe, né? Aquele exemplo de, por exemplo, aquele pensar, né? Já olhar para uma mulher com um desejo impuro, já adulterou. Então a condição de fidelidade é inegociável em Cristo. Mas na condição humana, ela é negociável, né? Bom, eu não deitei com essa mulher, então olhar não tem problema não. Então a negociação das virtudes é uma coisa muito comum na filosofia humana, não espiritual. E Jesus ele veio aqui, sabe, fazendo várias coisas no Evangelho e mostrando assim que ele era intolerante com o pecado, mas extremamente amoroso com aquele que peca. Isso é uma coisa muito difícil para nós. Olhar dentro da nossa própria casa. Muitas vezes somos intolerantes com as pessoas à nossa volta, porque a gente não compreende a grandeza e o significado do que é uma virtude pura, inegociável. Quando você decide amar, é para amar de verdade, perdoar de verdade. Então o mundo ele tenta sempre suavizar a justiça e sentimentalizar a misericórdia. Mas no cristianismo, Jesus ensinou a manter as duas coisas em tensão viva, né? A cruz, no caso, ao mesmo tempo o juízo e o perdão, né? Então,
a fidelidade paradoxal, ela não é um absurdo, ela é uma verdade que ultrapassa a lógica simplificadora. E a fidelidade paradoxal, quando eu digo fidelidade, não é fidelidade à pessoa, fidelidade ao fundamento, né, do cristianismo que ele mesmo ensinou. Então não significa escolher um lado confortável, não significa resolver um mistério pela amputação, no caso, né? E é permanecer fiel ao todo, mesmo sob tensão. Então, em ortodoxia, Chesterton, ele sugere que as heresias nascem como uma virtude se rebela contra as outras, né? Ou seja, pega-se uma verdade, se absolutiza ela e destrói-se o conjunto. Né? Em ortodoxia, ao contrário, aceita o esforço de manter as verdades inteiras e em tensão. Uma analogia simples, por exemplo, se uma corda está frouxa numa força, se ela arrebenta, tudo se perde. Se ela está esticada corretamente, a flecha alcança o alvo. A tensão é o que torna a virtude eficaz. Em uma curta frase, para Chesterton, a tensão é a disciplina espiritual, né? De manter virtudes completas, opostas, na aparência, unidas por fidelidade à verdade, mesmo quando isso exige um esforço, um sacrifício e paradoxo. Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço, Ney, psicólogo, discutindo Chesterton no Natal.